No vídeo de hoje, o carro mais polêmico de 2022, um Corolla Cross. Pois é, um Toyota Corolla Cross que tem muitos amantes, mas também muitos críticos. Vou mostrar tudo em detalhes para você fazer a escolha certa. E se isso importa ou não importa para você, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vem comigo. Então vem comigo para você conhecer um pouquinho em detalhes aqui o Corolla Cross. Temos esse primeiro facelift muito lindo, né? Eu acho que é uma das frentes dos SUVs médios mais bonitos do mercado. O detalhe em azul que a gente vê tanto no Toyota quanto no interior do farol, a gente percebe que é uma versão híbrida, é a versão mais completa do segmento de um Toyota Corolla Cross. Essa é a versão XRX Hybrid, né? Então é a versão top de linha do Corolla Cross. Temos aqui assinaturas em LED que quando estão ligadas ficam muito bonitas. Temos sensor dianteiro para estacionamento, essa colmeia aqui que é essa grade frontal da Toyota também muito bonita, e aqui embaixo temos também farol de neblina nessa versão XRX Hybrid. Como você pode ver, esse carro tem linhas bem esportivas que fornecem a aerodinâmica do carro, também um ar mais agressivo quando você vê ele no retrovisor. Mas quando a gente fala de motor, logo mais a gente vai entrar, você vai ver que de agressivo ele não tem nada, são 122 cavalos, o foco aqui, economia de combustível, uma potência combinada entre o motor elétrico e o motor a combustão, que vão fornecer os 122 cavalos aí, tá? Esse carro aqui, no caso, ele não tem aquele sistema de plug-in na parede para você carregar o carro. É o estilo de híbrido que você simplesmente vai colocar o combustível e a partir do momento que ele faz a síntese lá internamente, ele vai utilizar as baterias para tentar um melhor aproveitamento do seu carro em situações de trânsito, parada de estacionamento e também parada em semáforos, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da roda lateral. Aqui estão com pneus ainda. Eu acredito, galera, que esses pneus estão bem zeros, 36 mil quilômetros, já acho que já é um jogo de pneus novos, né? A gente tem algumas versões aí de carros que não estão durando mais do que 30 mil quilômetros os pneus originais, então pelo DOT aqui ser final de 22, a gente já tem essa percepção aqui. Vamos falar de medida, temos um 225/50 R18, rodas aro 18, vão trazer um pouco mais de esportividade, um pouquinho menos de conforto para as ruas de São Paulo esburacadas, né? Quanto maior a faixa de borracha, mais conforto a gente tem, tá? Temos aqui um disco de freio até que bem grande, né? Uma polegada bem larga. Temos aqui o carro, a lateralidade dele também acompanhando essas linhas que vem lá do capô até aqui, ó, você consegue perceber. E a lanterna puxa com a assinatura de Corolla Cross aqui do lado direito, tá? E do lado esquerdo também. Essa lanterna você tem que tomar cuidado, né? Que aquela raladinha que você pode dar aqui, pode pegar a sua lanterna. Então tem que tomar cuidado, ela não é uma lanterna só na parte de trás. Então tem essa especificidade, mas um ponto positivo é que você pode trocar só este módulo da lanterna. Ele não é um módulo junto com essa parte de trás aqui. Assinatura Toyota Corolla Cross, temos o detalhe em azul, que nos mostra que também é uma versão híbrida, hybrid, e temos aqui embaixo o sensor de estacionamento. E aí vamos ao ponto mais polêmico deste carro. Pois é, a versão 22 e 23, a gente percebe essa famosa marmita que a gente chama, que é o silenciador aqui do nosso escapamento, que ele é bem para fora. Então quando o carro está parado e você olha ele de trás, isso aqui cria uma evidência muito grande. E uma das principais críticas por parte do mercado automotivo é que na versão 23, uma depois dessa, em vez de ser removido ou embutido nessa saia, esse silenciador foi pintado de preto para tirar um pouco dessa evidência desse modelo 22 que a gente percebe aqui logo de cara. Então é um ponto que realmente dá o que falar e realmente poderiam ter pensado em embutir. A abertura é em mola, ela não é automática, mas quando você destrava a mola, molas novinhas, ela já sobe. É um carro muito íntegro, né? 30 mil quilômetros, tá bem zeradinho. Porta-malas aqui não é dos maiores, são 440 litros, tá? E aqui embaixo temos step temporário, é o pequenininho, tá? Não temos o grande. Temos um aproveitamento que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor aqui se utilizado nessa tampa aqui, utilizado de uma outra forma. A gente vê que ela é um pouco elevada. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês que eu, modéstia à parte, não gostei, é dessa instabilidade no acabamento da tampa de porta-malas aqui da parte interna. Então
fica, né, batendo e assim, não, enfim, não tem um encaixe perfeito. Ah, César, mas será que não tem alguma coisa aqui que tá mais elevada e coisa e tal? Olha, sinceramente, pra mim tá do jeito que deve ser, e eu acho só que o problema disso é que é realmente, ó, um acabamento muito fino, então merecia, né, uma tampa aqui de interior de porta-malas um pouco diferenciada. Quando a gente fala aqui no interior do porta-malas, é um SUV médio, o uso, né, principalmente aí de pessoas que queiram viajar, você tem a opção de usar o tampão aqui desta forma, ou a opção de removê-lo aqui e usar a totalidade. Como é um carro que tem esse ângulo aqui, você não consegue botar tantas bagagens aqui em cima, então acaba diminuindo um pouco o espaço expandido dele. Para fechar, ó, tem que fazer bastante força, porque o que é bom essa mola? Para levantar, para abaixar, você tem que contrair esse amortecedor, então acaba ficando um pouco pesado aí na hora de você fechar. Bom, então vou entrar aqui para vocês verem um pouquinho do espaço regulado para mim lá na frente. Dá uma olhadinha aqui. Fica meio que no limite. O que auxilia é que o banco ele é um pouco reclinado para trás, então a gente tem a tendência a ficar um pouquinho deitado. E essa curvatura do banco aqui faz com que, regulado para mim lá na frente, eu tenha essa percepção aqui atrás. Eu tenho 1,85 m e essa é a realidade aqui atrás. Você não tem nesse carro, vamos ver aqui, ó, o máximo de ajuste que você tem para ficar um pouquinho mais ereto é aqui, ó, tá? Então ele não traz tanto para frente. Se você quiser uma posição um pouquinho mais reta, o máximo é essa aqui, tá? Falando aqui na versão XRX, temos aqui no centro, né? Temos aqui um apoio de braço que é muito bem construído, por sinal. Ele é rígido, não é aquele estilo molenga que eu reclamo sempre. A gente tem porta-copos aqui e a parte de couro e acabamento eu achei muito interessante, né? Esse é um branco gelo, você percebe que as costuras, que o acabamento do banco, a forma de você sentar, ele é bem confortável. Eu não achei nada de ruim nessa parte aqui. O acabamento, quando se diz respeito a bancos, é muito bem construído. Temos porta-revistas aqui atrás, saída de ventilação aqui atrás. E temos aqui embaixo duas portas USB tipo A, que é a convencional, né, igual de pendrives e tudo mais, para você carregar aqui atrás o seu celular, tá? Vamos falar um pouquinho então do acabamento das portas. Olhando nessa daqui que está mais fácil para vocês, a gente tem aqui em cima couro com soft touch. Temos aqui plástico duro, poderia ter uma napa aqui revestindo, né? Courino aqui. E aí o que eu acho assim um pouco precário é esse acabamento aqui, ó. Essa parte aqui de plástico do botão e também o plástico duro aqui poderia ser um pouco melhorado, essa parte de acabamento, mas também não é nada demais aqui atrás. O que fica pior é um pouquinho lá na frente, que deveria ser o inverso, né? Quando a gente fala aqui, ó, de plástico duro embaixo, qualidade de áudio, alto-falantes são boas, e aqui só essa parte aqui, ó, que envolve esse porta-copo, que nada do lado esquerdo aqui tá com uns riscos, algumas coisas, ou seja, é um plástico que é fácil de trincar, de quebrar, de criança que vai aqui atrás riscar, então poderia ser revestido também inteiro com esse tipo de acabamento aqui. As maçanetas, elas são em plástico, porém imitando um aço escovado, e aqui a gente tem o fechamento das portas aqui, que também é aquele estilo convencional, mas que é legal, tá? Então, aqui quando a gente fala de iluminação interna, a gente tem em cima, aqui ó, iluminação bidimensionada para os dois ambientes, isso aqui é um ponto positivo. Temos aqui ó, o PQP com retorno, sem dar aquele estalo que dava, né? E também para pendurar ternos, aqui temos dos dois lados. O teto solar, nessa versão o teto solar não é panorâmico, né? Ele poderia vir como os outros SUVs grandes, né? Tá seguindo um padrão aqui, por exemplo, do Corolla normal, Corolla Sedan. E temos ainda, o que eu vou mostrar para vocês depois, abertura de cortina manual. Mais um item de tecnologia que na versão americana a gente tem essa abertura automática, que aqui a gente perdeu, tá? Esse teto solar aqui, por exemplo, menorzinho, a gente vê mais presente em carros sedã, né? Que já tem a aerodinâmica baixando aqui atrás. No teto solar, no caso da versão SUV, poderia ser até aqui. Inclusive a gente percebe que o forro de acabamento aqui, ó, tem até um abaulado nessa região que permitiria perfeitamente vir até aqui. No caso, lógico que ele acaba acomodando parte do vidro quando aberto, mas a gente percebe que a gente teria uma área útil até aqui para ter esse teto solar também para o pessoal aqui de trás, né? Um acabamento tão bonito no que diz respeito a carpete, a bancos, merecia um teto panorâmico aqui atrás também. No que diz respeito ao espaço interno, não é dos melhores, mas também não é dos piores. Vocês veem que essa curvatura faz com que eu fique até que confortável quando a gente vem aqui ao centro. Esse conforto
acaba diminuindo um pouco, porque eu bato aqui, ó, o joelho aqui, regulado para uma pessoa de 1,60m, 1,65m lá na frente, até que eu fico confortável aqui. O túnel central não é dos mais altos, né? É um carro que tem assim um túnel central mediano, e eu vou mostrar para vocês lá na frente agora como é o conforto desse carro. Vem comigo. Bom, então vamos ver o interior aqui na parte da frente do Corolla Cross. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ligar esse ar-condicionado, que o carro está muito quente aqui em São Paulo. Pisei no freio, apertei para ligar, o carro está em funcionamento. Pois é, gente, um carro híbrido utiliza nos momentos em que ele não está utilizando de aceleração e tudo mais, ele vai usar o motor elétrico para manter as funções básicas. Então eu vou fechar aqui os vidros para a gente ter uma maior comodidade aqui, tá? Estamos com o ar-condicionado ligado aqui em 16 graus, como vocês podem ver. E vou começar pelas informações principais aqui de acabamento, tá? Primeira coisa, que é um ponto que o pessoal reclama bastante: plástico duro, né? Na versão híbrida XRX merecia um soft touch aqui em cima, né? Temos aqui esse couro aqui que reveste, mas a gente percebe que é só o revestimento, não tem algo para ser macio, né? É simplesmente só o revestimento em cima do plástico que está aqui por baixo, tá? Temos a assinatura o airbag do passageiro aqui ligado ou desligado aqui embaixo esse acabamento em acrílico, isso é bem bonito, e o black piano aqui que acompanha toda essa região. Um plástico imitando aço escovado faz a linha do carro todo, e também esse revestimento do plástico aqui, ó, com esse branco gelo, até que fica bem bonito, bem interessante, é algo que eu acho legal. Agora, o que não dá para entender é, se o soft touch aqui, por exemplo, na porta é macio, por que aqui virou duro, né? Por que não manter esse emborrachado aqui, e aqui, na versão que passa dos R$200 mil quando zero, poderia ser uma opção. Bom, então o ar-condicionado aqui ele funciona de forma totalmente diferente a multimídia, tá? Em nenhum momento você vai configurar o ar-condicionado pela multimídia, você aqui controla a parte de temperatura, 16, 15, 14 e low. E também temos aqui, ó, para você desligar, ó, desligamos o ar-condicionado com um clique aqui. Se você dá um clique para ligar, ele não vai funcionar, você vai ter que clicar individualmente, se não me engano, aqui, ó, no alto, aí ele funciona novamente, e aí você consegue abaixar e também aqui aumentar naturalmente, se você quiser no máximo o ar-condicionado. Como ele é dual zone, no dual aqui ele vai ficar diferente, então por exemplo, ó, 15, 14 e assim por diante, separado. E aqui se eu clico ele e tiro, ele vai manter o mesmo padrão daqui, ó. Então se eu aumento, deixa eu tirar o som aqui, ele ligou o motor a combustão agora. Então você vê que ele vai acompanhar os dois porque o dual não está acionado, tá? Aqui a gente tem front, então para desembaçar o vidro frontal, desembaçar o vidro lá de trás, esse Eco Heat Cool que ele vai tentar utilizar dentro dos padrões de economia de combustível para ter um ar-condicionado num nível melhor. Aqui a gente abaixa um pouco a ventoinha, aumenta, joga no vidro, joga nos pés, joga na cabeça. E aqui a gente faz a manutenção do mesmo ar que está lá, que vocês já conhecem. E aqui a gente joga, por exemplo, nos pés e na frente, e aqui liga e desliga o ar-condicionado. Informações de ar-condicionado são apenas aqui, e a gente não tem a possibilidade de estar manipulando isso pela tela, tá? Para você fechar as entradas de ar, então você roda para cá, você roda para cá, no momento não está saindo nada aqui, aumentou lá lateralmente. Abriu aqui, está saindo, pisca alerta aqui é o centro, barulhinho da Toyota clássico, né? E vamos aqui para a parte de mídia. Quando clicamos em Home, percebemos a tela de atalhos, né? Então aqui a parte de consumo, a parte de áudio e a parte de telefones conectados. É bem simples o design, né, que a Toyota colocou aqui, não tem nada de bonito, vamos dizer assim. E quando a gente entra em consumo, a gente vê, por exemplo, como está o consumo do carro. Então você zera aqui o consumo de uma viagem e ele pode te dar as médias aqui. Em histórico você percebe as últimas viagens. Então, ó, melhor anterior 15,8 km por litro, que foi o melhor que teve aí, tá? Aqui em cima temos telefones, então quando está conectado a parte de Bluetooth a gente percebe isso. E áudio desligado e ligado, a gente consegue sintonizar AM, FM, USB, Bluetooth e o Miracast, que seria aí para você emparelhar e utilizar espelhamento aí do celular, tá? Menu, a gente tem aqui áudio, então a gente consegue, deixa eu parar aqui vamos por aqui de novo, menu, áudio, ele já vai entrar para buscar as fontes do dispositivo do Miracast. Se a gente volta aqui em telefone, então é para emparelhar com o seu celular. Temos aqui, ó, informação então, de consumo, que é a mesma tela do atalho que fica aqui embaixo, tá?
e configurações a gente consegue controlar os outros itens. Como vocês perceberam, não sei se o áudio deu para perceber, agora o carro desligou o motor a combustão. Dependendo do que você faz aqui dentro, por exemplo, o ar-condicionado provavelmente estava exigindo muito do carro, então ele utilizou o motor a combustão para ali ajudar. Então ele vai fazer essa manipulação, ligar e desligar e mantendo todo o sistema, por exemplo, o ar-condicionado continua gelando por conta do motor eletrificado, tá? Quando a gente entra aqui, por exemplo, em configurações, a gente percebe, por exemplo, configurações gerais de brilho de tela, que você pode tirar esse maldito bip que fica fazendo, clicando aqui, ó, e aí agora você consegue manipular sem esse barulhinho. Quilômetros por litro ou litros a cada 100 km, que é o padrão internacional, memorizar o estado, então informações aqui de histórico do teclado a gente vê em geral, tá? Aqui em Bluetooth, aqui em áudio, aqui telefone e comandos de voz a gente percebe nessas informações aqui. Bom, se a gente já clica aqui em info, a gente vai perceber também as informações que estavam lá inicialmente. Então eu vou entrar em áudio aqui, vou vir em FM para a gente escolher uma rádio, tá? Vou deixar baixo o volume por causa do direito autoral, mas a gente percebe que, por exemplo, aqui, ó, a gente troca a frequência da rádio, ela vai até onde ela acha uma rádio, né? Então é o track para direita e esquerda. O phone vai entrar no menu, já que a gente já tinha acessado, de conectar aqui. E por fim, em setup, deixa eu sair dessa informação. Por fim, setup entra nas configurações de menu que nós já tínhamos visto aqui. O scroll define também a rádio e o volume aumenta por aqui. É isso. A multimídia é bem simples, não tem nada de especial, vamos dizer assim. E as informações também não são dispostas de uma forma muito bonita. É meio confuso, né? E você não tem um layout aqui dos mais bonitos. É bem simplista a parte da multimídia aqui, tá? Então vamos falar um pouquinho do câmbio. Aqui é um câmbio de CVT de 10 marchas simuladas. A gente sabe que o CVT é uma marcha única, né? E aqui a gente tem, no caso, 10 marchas simuladas com um motor a combustão 1.8 e temos um motor elétrico que somados temos 122 cavalos de potência combinada, tá? Aqui na frente a gente tem o Drive Mode, ou seja, que quando você clica aqui no painel ele vai mudando para modo Power, modo Eco e aí ele volta e desliga para o modo azul, que seria, acho que, normal. Então temos um modo, vamos dizer assim, mais esporte e um modo mais econômico e a gente altera por aqui. Tá? Aqui a gente desliga o controle de tração, apertou, vai aparecer escrito ali, ó, desligado o controle de tração, ligado, assim por diante. Vamos apertar então para ligar. E por fim temos esse EV indisponível, bateria híbrida baixa, ou seja, aqui o que seria? Quando o carro está no modo híbrido, quando ele para em semáforos e tudo mais, ou até mesmo para sair o carro começar a andar, ele vai usar apenas o motor elétrico. Como a bateria do híbrido está baixa, como ele está falando, o modo EV está indisponível. Então você aciona isso daqui quando você quer utilizar mais o motor elétrico, menos o motor a combustão. Então em várias situações ele vai utilizar mais o motor elétrico, tá? Temos aqui o P de parking, de parado, né? De R de reverse, o N de neutro. Quando você engata a ré aqui, ó, ele naturalmente já entra a ré ali. E a gente tem duas projeções. Aqui o carro iria se fosse reto e com o volante virado para onde ele está virado, a amarela para onde o carro vai atingir. Ó. Se eu virar totalmente aqui, ó, eu consigo perceber, eu consigo encaixar, por exemplo, o carro nessa saída reta aqui, tá? Se eu fosse reto, eu bateria lá atrás, tá bom? Então isso já entra naturalmente na ré e você tem uma visão um pouco mais ampliada, né? E aqui um pouco mais fechada. Como vocês viram, esse ronco foi porque o motor a combustão foi ligado. Ele entra até para carregar um pouquinho a bateria. Às vezes você fica com o ar-condicionado ligado um bom tempo, então ele vai lá e carrega um pouco a bateria e depois ele desliga, tá? Vamos colocar em neutro. Ele já percebe que em neutro o motor a combustão já diminuiu. Drive seria aqui, novamente, no drive ele ligou o motor, porque para sair está quase sem bateria para utilizar no modo híbrido. E por fim, o modo B seria utilizando a energia regenerativa do carro, ou seja, nas frenagens, no brake moment, você vai utilizar exatamente a energia regenerativa para carregar essas baterias. É o sistema de CARES que tem na Fórmula 1, né? Então, no B é mais interessante se você quer poupar mais e recarregar as baterias. Aqui tem uma entrada de cartão SD à direita, temos dois porta-copos aqui embaixo e aqui temos uma porta 12 volts com acabamento 100% em plástico, minha gente, aparecendo inclusive os parafusos, né? Não temos emborrachado, pode ser que nessa versão esteja sem aquele tapetinho, mas se for assim, realmente é de se lamentar. Tá. Uma coisa bem interessante aqui, ó, que a gente consegue esticar esse prolongador aqui, ó,
do apoio de braço para você ficar um pouco mais confortável. E aqui temos ao centro a parte de painel, que tem um TFT aqui ao centro, uma tela menor, e nas laterais a gente tem aqui a informação de quanto ele está utilizando da parte elétrica, do lado direito quanto tem de combustível, a parte de temperatura do motor, e aqui você consegue também fazer os ajustes por esses menus do que envolve, ó. Que envolve aqui, ó, eu pus para voltar que estava acusando um erro, então lá, no caso, quanto está fazendo por litro, a gente está parado, né? Liga e desliga o Lane Assist, o controle de piloto automático, mais um clique para a direita em qual rádio está, o Trip A e o Trip B, né, da quilometragem. Aqui a gente tem algumas informações que a gente pode ligar e desligar, então sensor anti-colisão, sensor de lateralidade, né, para saber se tem sensor de ponto cego, desculpa, esqueci o nome. Aqui o sensor lá atrás, traseiro, para apitar e desativar. Eu acredito que esse RCTA seja o dianteiro. E aqui em configurações, vamos ver aqui, configuração provavelmente de brilho do, deixa eu ver aqui, ó, não está me deixando clicar, mas seria configurações aqui do visor, né? Eu clico aqui, ele não entra em nada, não acontece absolutamente nada no momento de configurações. Bom, vamos clicar para a direita para a gente ver o que tem mais as informações, ou seja, combustível baixo, os recados, e aí a gente volta aqui para a informação de média de quilometragem. Se a gente segura o OK, ele vai zerar essa média e vai, ó, zerou, segurando o OK aqui. Todos esses menus estou indo por aqui. Para voltar, é a setinha sempre de trás, quando aparece uma informação, uma mensagem, você volta nisso aqui. Atende telefone por aqui, aumenta e abaixa o volume da mídia, você percebe que está aumentando aqui, ó. E aí está aumentando aqui também embaixo, ele informa ali embaixo. Temos aqui o comando de voz. E aqui temos também atalhos para acessar aquela parte que eu mostrei para vocês. Então, que atalhos são esses? O sensor anti-colisão, por exemplo, a gente liga. Vou até voltar ao menu que a gente estava. Olha lá, voltei ao menu. Bom, aqui do lado direito a gente tem a parte do ACC, né, que é o controle adaptativo, né? Esse carro aqui ele tem. Então você consegue primeiro piloto automático, você liga e desliga aqui. Então ali, ó, radar pronto, ele ligado ali. Aí você consegue colocar a velocidade para cima e para baixo que você quer. E também ativar o que seria aquele Lane Assist que tem na Jeep, né? Que é para você permanecer, assistência de permanência em faixa. Você liga e desliga aqui e ele já mostra ali, ó, no canto esquerdo superior, ele mostra, ó, ligando e desligando. E nesse aqui a gente controla a distância para os carros da frente, ou seja, 3, 2 e assim por diante. Tudo isso você pode ver ali do lado direito. Então você liga o sistema aqui, regula a velocidade aqui, se você quer o permanência em faixa ou não, e a distância para o carro da frente. Aqui a gente troca a estação de rádio, tá? Então para um lado e para o outro. E esse mode aqui, ele altera, ó, tá vendo ali, ó, que a gente está mudando o modo de áudio. Então FM, áudio Bluetooth, pré-definições, AM, FM e AM manual. Então a gente muda aqui as informações de mídia e aqui em cima apenas a parte de piloto automático, tá? Regulagem desse carro aqui, ó, de altura é de forma manual na alavanquinha e não tem, só tem profundidade, não tem altura, tá? Mais um ponto negativo aí que a gente não consegue visualizar nesse carro aqui, tá? Vamos falar um pouquinho do freio de estacionamento. Galera, pois é, o pedal de freio de mão é no pé. Por que isso é tão polêmico? Aí você pode até falar assim, César, mas a Cherokee utiliza esse tipo de pedal também. Primeiro que assim, os Jeeps desde lá de trás já tinha esse mecanismo, eles utilizavam, mas passaram a desadotar de 2020 para frente esse tipo de mecanismo. Temos o Corolla Cross agora em 22, utilizando um mecanismo mais retrógrado para também economizar também aqui no freio de estacionamento no botão. Então essa é a segunda, depois do silenciador lá atrás, é a segunda maior crítica que a gente vê no Corolla Cross. Aqui a gente tem sistema, por exemplo, de farol automático, então você clica e liga e desliga aqui, e temos aqui também o regulador de altura do farol, apenas essas informações, o resto são espelhos fechados. Aí você fala assim, César, mas a versão top de linha, híbrida, tem espelhos fechados? Sim. O carro é vendido no mundo todo e em cada lugar a gente tem um tipo de distribuição de itens de tecnologia. No Brasil a gente não foi tão merecedor dessas tecnologias, inclusive, por exemplo, a abertura da cortina de forma manual, tá?
Então esse é um item assim que acaba sendo um pouco quanto chato nesse carro, né? A gente tem itens que foram removidos de tecnologia. A gente percebe, por exemplo, que a abertura, logicamente, a gente tem o primeiro estágio, né? Que abre aqui só para ventilar. E depois se a gente clica aqui, por exemplo, esse botãozinho aqui, ó, pra gente fechar ele primeiro, né? E aí a gente clica aqui, ó, ele vai abrir o teto solar por inteiro. Mas ele só abre até aqui, obviamente, porque o teto vai até aqui. E a parte da cortina aqui, ó, você não consegue fechar com ele aberto, obviamente. E aí você tem que fechar aqui manualmente. Pode dar um clique, pelo menos é um one touch. E aqui a gente tem que fazer esse processo aqui, tá? Temos aqui luz que não é em LED também. Ó, conforme você liga algumas coisas de tecnologia, o carro liga para carregar a bateria, porque ele não vai conseguir sustentar com a energia que tem atualmente. Temos aqui, ó, luz de porta para quando estiver aberto e só individual de cada lado, direita, esquerda ou as duas, tá? Quando você aperta aqui, ó, ele liga as duas daqui e também liga as duas do teto ali atrás, tá? Temos aqui o microfone centralizado e por fim temos esse botão que sinceramente eu não achei a finalidade dele, não acontece absolutamente nada. É um botão escrito off que tem uns risquinhos para cima, da impressão até que é para desligar algum tipo de alarme de cima. Se você souber a função desse botão, deixa nos comentários para mim, tá? Então aqui você percebe que ele abre o primeiro estágio e você fecha esse segundo estágio aqui, ó. O nível dele você consegue fechar por esse botãozinho aqui ou fechar totalmente para que ele fique 100% fechado, tá? Esse é o Corolla Cross. A gente tem aqui, só para finalizar, alguns LEDzinhos aqui em cima para iluminar a pessoa que for se maquiar. E aqui, a mesma coisa, temos também luz que não é em LED. Eu pensei que era em LED, mas é uma halogênazinha mesmo, tá? Desse jeito aqui. Desliga todas as luzes nesse botão aqui. E temos aqui o retrovisor fotocrômico que já se adapta de acordo com a iluminação que temos aqui, tá? Então, vamos conhecer lá na frente a parte de motorização para vocês verem em detalhes um pouquinho mais desse Corolla Cross. Só para finalizar, temos aqui, ó, bancos elétricos para o passageiro, para o motorista aqui, mas para o passageiro a boa e velha alavanca de forma manual, tá bom? Vamos lá conhecer o motor dessa caramba. Bom, então eu te convido a conhecer um pouquinho aqui do motor, o coração do Corolla Cross. Esse cofre aqui, vocês já veem que tem um espaço grande, justamente porque temos dois motores aqui, né? Um motor a combustão e um motor elétrico, que está mais centralizado embaixo do carro. O motor a combustão é um motor 1.8, tá? Que rende aí na faixa dos 101 cavalos de potência na versão a álcool e 98, se eu não me engano, na versão a gasolina. E somados temos 122 cavalos aí no motor elétrico, tá? Falando da tampa aqui de capô, a gente tem isolamento aqui e não temos braços pantográficos. Poderia, né? Nessa versão top de linha, já apertar aqui, subir. Não, a gente tem que caçar aqui o lugarzinho de onde colocar a haste dessa tampa de capô aqui. Bom, então eu te convido a conhecer um pouquinho das especificações desse motor aqui. A gente tem aí na faixa de consumo, né, uma média de 17,8 km por litro na cidade e 14,7 na estrada, isso tudo na gasolina. No álcool a gente chega aí a 11,8 no álcool e 9,7 na estrada no álcool também. Então assim, a gente tem 9,7 no álcool na estrada e 11,8 na cidade. Aí você fala, mas por que esse motor ele é mais econômico na cidade? Porque ele vai usar mais o motor elétrico e menos a combustão. Já na estrada ele precisa um pouco mais, tá? O 0 a 100 são em longos 13 segundos, pois é, 13 segundos para atingir o 100 por hora. E temos aqui capacidade desse tanque de combustível de 36 litros. Então, com pouquíssimos R$150 a gente consegue alimentar esse tanque aqui, tá? É um tanque pequeno, dá uma autonomia até que boa, justamente por conta do motor elétrico. É um carro econômico, isso é um ponto bem positivo dele. Lógico que entre os motores híbridos atuais, a gente tem médias aí chegando à escala dos 25 por litro e assim por diante, mas até que não é dos piores aqui, 17,8 na cidade, tá? Bateu, fechou. Essa é a dinâmica do Corolla Cross. Então confira agora a minha versão final do que eu acho desse carro. Bom, então quando a gente compara esse carro aqui com os demais, por exemplo, o Creta, até mesmo o Kicks e HR-V, o novo, enfim, a gente vê que ele fica um pouco abaixo em alguns itens. Eu acho que ele ganha de todos no quesito beleza, ele é realmente muito bonito. Mas quando a gente pega acabamento, espaço interno, tecnologia e também lá atrás aquela marmitinha pendurada, a gente vê alguns itens que realmente, no meu ponto de vista, R$187 mil, acabam devendo um pouquinho.
Potência combinada de 122 cavalos. Quando você anda com ele, você não percebe ser um carro manco. Engraçado, eu achei ele até mais ágil do que, por exemplo, o HR-V que a gente testou. Só que ele, por ter esse motor híbrido, faz com que você chegue ali a um consumo de combustível mais interessante. Então, falando por consumo, ele vai ser muito mais atrativo do que, por exemplo, a versão do HR-V EXL, né? Então você vai ter aqui uma relação custo-benefício de consumo melhor, mas um preço também que acaba disparando por ser a versão XRX Hybrid, que é a versão mais top que você pode encontrar num Corolla Cross. Outros itens que foram diminuídos na versão brasileira são itens que também frustram um pouco o consumidor, como por exemplo a redução do teto solar, em vez de ser panorâmico, ser um teto solar inferior, o pedal de estacionamento não ser um botão em pleno 2022, como é a versão do carro em 23 que a gente está gravando aqui. Também alguns itens como banco elétrico para o motorista, mas para o passageiro apenas alavanca. Então esses são itens que quando você põe lado a lado ao preço de uma versão 0, na faixa dos 200 e pouco, e no preço de uma versão 22, 180 e pouco, nessa faixa de preço, a gente pede por esses itens, né? São itens plausíveis num carro desse modelo. Vamos comparar, por exemplo, com um Territory, um Ford Territory, um carro realmente muito ímpar no que diz respeito à tecnologia embarcada, custo-benefício, conforto, e a gente vê aqui, por exemplo, plástico duro no painel, coisa que num Territory de 140 mil reais, 2020, ali, 2019, você vai encontrar um acabamento muito mais macio. Então, o Corolla Cross é um carro que a gente tem que elencar como pontos positivos: confiabilidade que a Toyota tem, um carro inquebrável, um bom custo-benefício pelo motor híbrido em relação a consumo para grandes centros, mas não pode esperar esportividade, um acabamento dos melhores e também um design atraente você pode esperar. Tá bom? Então acho que fica para você definir se vale ou não a pena o Corolla Cross por essa faixa de preço. Talvez daqui a alguns anos, no meu ponto de vista, vá valer um pouquinho mais a pena. Mas tem muitos fãs do Corolla Cross, não deixa de ser uma escolha boa se você gosta do carro, se você quer ir com confiabilidade e questões de marca, não vai ser uma opção ruim para você. Você pode conferir inclusive essa unidade que está com 36 mil quilômetros, muito zero, lá na Nenê Automóveis, que eles me emprestaram para mim, mesmo sabendo que a gente iria falar dos pontos críticos. O meu abraço para a Nenê, que está sempre muito parceira conosco e sempre possibilitando a gente ser imparcial nas nossas análises. E com certeza, tem muitos fãs do Corolla Cross. Se você quer um carro ímpar, pode ser uma ótima opção, uma ótima unidade, que está muito zerada 2022 para você, tá bom? Deixa nos comentários o que você achou, não esquece de verificar o seu inscrito e tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!